Olá, seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. Hoje nós estamos aqui para trazer um novo curso para vocês e falar que o curso sobre planejamento para a escola bíblica dominical em breve será reformulado e feito e estendido para uma maior comodidade, pois tem tido uma procura legal por parte das pessoas que visitam o nosso blog. Então eu quero compartilhar com vocês hoje um curso um pouco diferente. Um curso que é simples, mas ao mesmo tempo muito útil para a pregação do Evangelho. Eu quero falar com você hoje acerca do seguinte elemento, da seguinte situação. Quero falar para você sobre como pregar a palavra de Deus, uma técnica muito simples de pregação do Evangelho. Vamos pensar que alguma coisa que é comum no meio evangélico é dizer que não se gosta de retórica. Muitos evangélicos têm o costume de falar que retórica para eles é uma coisa horrorosa, mas muitas vezes dizem isso e mal sabem o que é retórica. Então é necessário que nós saibamos o que é retórica, reconheçamos que fazemos a retórica algumas vezes, mas também entendamos que a retórica jamais pode apagar o espírito. A retórica não pode apagar a verdade da palavra. Quando você faz um sermão, usa-se uma técnica chamada homilética, que é ensinada nos seminários aos pastores, aqueles que se preocupam em aprender para pregar melhor o Evangelho. Mas eu não vou passar para você a técnica da homilética aqui, até porque é um pouco extensa. Eu vou fazer um pequeno resumo de retórica, que é basicamente o fundamento até mesmo de algumas técnicas de homilética e o fundamento de todo o discurso que nós assistimos no nosso dia a dia, que está na nossa cultura de modo geral, e a partir desse pequeno esboço retórico você vai poder seguir fazendo os seus sermões de forma simples. Observe bem que esse sermão que eu vou propor a você, ou melhor, esse formato de sermão, ele é voltado para pessoas que não têm formação teológica e que precisam pregar o Evangelho pela grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo, pois todos nós devemos ser pregadores do Evangelho. Então vamos pensar sobre esse assunto. Eu lembro que certa vez eu tinha pregado numa igreja e uma pessoa chegou para mim, uma pessoa que não gosta de retórica e provavelmente não sabe o que é retórica, disse para mim o seguinte: você pregou com muito boa retórica, mas com uma forma repreensiva quase, até meio que, vamos dizer assim, depreciadora. Interessante que eu observei que essa pessoa mal sabia o que era retórica, pois até mesmo para combater a retórica, nós precisamos de alguma retórica, ou seja, de alguma arte de falar bem. Retórica é basicamente isso, a arte de falar bem. Se nós vamos falar da palavra de Deus, nós temos que falar bem daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ora, só porque a palavra de Deus vamos ter que falar mal? Não, de forma nenhuma. Temos que falar da melhor forma possível. Observe que a homilética tem uma certa coerência com a retórica, porque elas são meio que primas e irmãs. A homilética só que ela inverte algumas coisas da retórica para se adequar mais ao discurso bíblico, mas ela tem um discurso muito parecido com a retórica, até porque por influência propriamente filosófica vinda da história da igreja de modo geral e da cultura greco-romana, que não se pode negar de forma nenhuma, que inclusive forma também as bases de nossa sociedade. Essa cultura greco-romana que forma as bases de nossa sociedade também nos dá a capacidade de ser retóricos sem perceber que somos retóricos. Eu vou dar um exemplo para você muito claro.
Você provavelmente conhece aquele irmão muito simples, muito humilde, de uma igreja geralmente pentecostal, vamos dizer assim, que é o tipo de igreja que costuma dar oportunidade aos irmãos para irem à frente e falarem alguma coisa, ou cantarem, ou orar mesmo. Geralmente, quando o irmão vai à frente e faz a sua pregação, uma pequena pregação, ele usa elementos da retórica mesmo sem saber que está fazendo isso. A retórica ela é constituída basicamente de 5 pontos. O primeiro é a introdução. Vocês observaram que eu introduzi esse assunto. O segundo é a narração. O terceiro vai ser a defesa. O quarto vai ser a refutação. E o quinto, finalmente, a conclusão. Vamos ver como um irmão simples, humilde, que nunca estudou retórica na vida, usa retórica no dia a dia de uma igreja, no caso aqui, especialmente pentecostal, que eu estou usando o termo, mas sem nenhum demérito, sem nenhuma crítica ao tipo de culto dessas pessoas. Estou usando apenas para mostrar que pessoas simples também usam esse tipo de recurso quando tem oportunidade. Observe bem, quando uma pessoa chega numa igreja de confissão pentecostal, ela vai falar a primeira coisa para a igreja: saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu hoje vou contar a história de Naamã. Ora, esse irmão, mesmo sem saber, acabou de fazer uma introdução de seu discurso. Ele acabou de fazer uma introdução retórica. Posteriormente, esse irmão vai deixar essa introdução e vai começar a contar a história de Naamã, da escrava de Naamã, narrar como aconteceu, como Elias fez, como Eliseu fez, como tudo ocorreu para que aquele milagre ocorresse. E então, essa pessoa, depois que faz a narração, veja bem, o segundo elemento da retórica. O primeiro é a introdução, que ela fez saudando a igreja. O segundo, que é a narração, e no terceiro ela vai dizer: olha, Deus se preocupa com você assim como se preocupou com Naamã. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você. Deus não se esqueceu de você e não se esquecerá jamais. Deus é justo juiz, Ele se preocupa com a sua vontade. Essa pessoa acabou de fazer o quê? A defesa de seu argumento, daquela história que ela contou. Mas logo depois que ela faz a defesa do seu argumento, ela vai dizer também uma outra coisa, que é a refutação, dizendo o seguinte, por exemplo: não deixe de ouvir a Cristo, não abandone a palavra de Deus, não siga para o pecado, Jesus tem algo melhor para você. Quando a pessoa diz isso, ela acaba de fazer a refutação das coisas que ela contraria, daquilo que ela não gosta. E isso você pode ver comumente em várias igrejas, vários irmãos falando dessa forma. E no final, o irmão chega e diz assim: eu vou concluir essa palavra com uma oração para a igreja, pedindo que Deus abençoe a todos e agradeço a oportunidade. E a pessoa ora e conclui. Observe que essa pessoa simples, humilde, acabou de usar a técnica da retórica, os 5 passos básicos, principais da retórica, sem nem saber o que está fazendo. Então, por que vamos ficar falando mal de retórica, ou de homilética, ou de qualquer técnica de pregação, se todos nós a usamos inconscientemente a partir de nossa cultura já estabelecida? A cultura em que vivemos fala-se assim. Nós falamos assim naturalmente, mesmo sem saber. Então, o que eu quero deixar para você são esses 5 passos. Mas esses 5 passos não seriam suficientes. Você precisaria ainda se preparar para poder falar sobre o texto bíblico. Primeira coisa que você faz para se preparar é pegar a sua Bíblia, orar a Deus por um bom tempo, pedindo a Deus a bênção dele, pedindo a orientação de Deus para que ele te mostre o que você deve fazer, como deve fazer, o que ele quer de você, o que ele quer mostrar para você naquele texto. E depois dessa oração, desse falar com Deus
desse momento devocional, desse momento de entrega a Deus, pedindo a Deus que Ele fale através de você, você vai ler um texto bíblico, escolher um texto bíblico. De preferência, para pregadores que não são formados, para pregadores não formados em teologia, que não têm muita prática, eu aconselho que se escolha uma história, assim como eu citei o exemplo da história de Naamã, por exemplo. Você poderia citar, contar a história, por exemplo, digamos, as 10 virgens. Você contaria aquela parábola das 10 virgens e viria, depois da narração, depois da introdução da narração, faria a aplicação. Mas para que você faça essa aplicação, você tem que conhecer muito bem a história. Não basta você ler uma vez, você tem que ler repetidas vezes, muitas vezes. Talvez eu diria que é bom você ler mais de 10 ou 20 vezes o mesmo texto, para que aquele texto comece a entrar em seu coração. E leia em espírito de oração. A repetição é importante no seu devocional diário. É importante que você tenha essa capacidade de repetir aquela leitura várias vezes, e para poder ela tomar conta do seu coração, e assim você poder se encher da palavra e poder falar a outras pessoas. Se você não se encher da palavra de Deus, você jamais poderá ensinar a qualquer outro acerca da palavra de Deus. Poderá talvez enrolar, falar mentiras, que é o que as pessoas confundem com retórica, são os sofismas que confundem com a retórica, que é outra coisa diferente. Mentira não tem nada a ver com retórica. A retórica é uma técnica simplesmente de falar melhor para ser bem entendido e bem compreendido a palavra de Deus. Então vamos pensar nisso. Você acabou de estudar aquele texto, você orou novamente, meditou naquele texto durante toda a semana. Uma das coisas que você pode fazer para continuar convivendo com aquele texto durante a semana e meditando nele também, é você pegar MP3 de hinos, de textos bíblicos. Nós temos alguns muito bons, por exemplo, tem uma gravação da Bíblia toda pelo Cid Moreira em discos de MP3, ou discos comuns, como queiram, tem 2 tipos. E temos também a Fé Vem Pelo Ouvir, que é um projeto que vai aparecer o link aqui embaixo, e que ele disponibiliza para você pelo menos o Novo Testamento em português inteiro, e você pode baixar gratuitamente pela internet. Qual é a ideia? Você pega esse material e escuta repetidas vezes. Escuta orando, escuta meditando, escuta aprendendo, releia o texto bíblico várias vezes. Quando você caminhar pela rua, observe o que Deus fala para você a partir daquele texto no seu dia a dia. E com isso você vai se enchendo da palavra de Deus. Aproveite também essa técnica de retórica para fazer o seu culto doméstico. No culto doméstico que você faz em casa, você pode usar essa mesma técnica. Você pode ainda usar para fazer vídeos na internet e para pregar a pessoas de diferentes partes do mundo a palavra de Deus. É importante que você entenda que ao praticar a retórica, ela não vai transformar você no melhor orador ou na melhor pessoa do mundo, e não vai transformar a palavra que você está pregando em algo extremamente espiritual. Ao contrário, o que vai transformar a palavra que você pega em espiritualidade é a sua fé e a sua entrega ao Espírito Santo. A retórica é apenas um caminho para você falar melhor e ser entendido. E como eu já disse, nós já fazemos isso e sequer observamos que fazemos. Se nós fazemos e observamos o que fazemos, temos consciência do que estamos fazendo, nós faremos claramente bem melhor e com muito mais facilidade. Então, por isso eu trago esse pequeno curso para você, para que você saiba como falar no momento que seja propício. Seja no momento em que falte um pastor na igreja, seja no momento
de devocional, num culto, num aniversário ou qualquer coisa, seja também para pregar na igreja, seja até mesmo para falar em outros lugares sobre outras coisas, a retórica também é útil, mas não é conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é especial. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. Por mais que você use técnicas, nada pode substituir a ação do Espírito em sua vida. A retórica não pode ser desculpa para extinguir o Espírito na pregação do Evangelho. É necessário que o Espírito fale mais alto em nossos corações para que nós possamos simplesmente aplicar aquilo que Deus já falou em nossos corações, transmitindo a outras pessoas, comunicando o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. É disso que precisamos. É disso que precisamos. Precisamos de mais pregadores. Ultimamente tenho visto até algumas situações em que alguns pregadores são colocados como instrumento de escárnio, porque de repente não sabe uma pequena ferramenta como essa. Então, repetindo, para que não sejamos instrumento de escárnio para os ímpios e para que também as pessoas possam entender a palavra de Deus, devemos fazer a primeira coisa: estudar a palavra com todo afinco. Estudar a palavra, meditar nela durante todo o tempo, durante toda a semana, fazer com que ela entre em nossos corações e em nossa mente, para que nós possamos estar habilitados a falar da palavra de Deus. E em segundo lugar, aí sim, aplicar os 5 passos que eu te falei, simplificado da retórica, que muitas pessoas já usam inconscientemente, e alguns até usam falando mal de outros que têm uma boa oratória. Não faça isso, não cometa esse pecado de falar mal da pessoa que tem uma boa oratória, dizendo que ela só pregou bem porque tem boa retórica. Você também tem retórica, todos nós temos. Você talvez só não sabia disso até hoje. Então, portanto, use os 5 passos. Primeiro, faça a introdução. A introdução pode ser a saudação à igreja, pode ser também uma citação de alguma experiência pela qual você passou durante a sua semana, que chamou sua atenção na meditação daquele texto. Depois, faça a narrativa da história que você escolheu para meditar. Narre aquela história, conte aquela história e faça com que a pessoa viva aquela história e compreenda o que aquela história significa. No terceiro passo, você vai fazer o seguinte: você vai explicar o que significa aquela história, o que significa aquilo para você, e melhor ainda, o que a Bíblia quer dizer com aquela história, o que o Senhor quer das pessoas com aquela história. No quarto passo, você vai falar do que Deus não quer das pessoas, do que nós devemos evitar, vai refutar o pecado. E finalmente, no quinto passo, você faz a conclusão, que pode ser com um apelo para que a pessoa se converta, que pode ser com uma oração, ou que pode ser simplesmente resumindo tudo o que você falou. Então, este foi um pequeno curso, bem básico, bem simples. Espero que seja fácil de acompanhar, que você tenha entendido bem. Se você entendeu bem, dê um joinha, como diz aí no YouTube, para que eu possa saber qual a sua opinião, o que você está achando e se valeu a pena para você esse curso. E quanto ao curso, novamente repito, quanto ao curso de planejamento para professores da Escola Bíblica Dominical, em breve teremos nova edição com mais vídeos e você pode ficar tranquilo quanto a isso. Que Deus o abençoe e desejo a você que esta mensagem fale ao seu coração de forma poderosa e que nada nesse mundo possa apagar o Espírito Santo que habita no seu coração. Não permita que nada extinga o Espírito, mas faça a vontade de Deus assim como Ele quer e assim como você foi chamado para fazer. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Não é só o pastor, não é só o diácono, somos todos nós. Todos somos chamados para pregar a palavra de Deus aos perdidos deste mundo. E nenhum momento é menos importante do que o outro para pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, insta a tempo e fora de tempo.
Essa é a minha mensagem para você neste dia e que Deus o abençoe abundantemente.